E se eu te dissesse que a história que você está prestes a conhecer não é apenas sobre um dilúvio ou uma arca cheia de animais? É sobre escolhas, sobre coragem e, principalmente, sobre o que acontece quando você decide fazer o certo, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. Imagine ser avisado que tudo ao seu redor, tudo, seria destruído. Seus vizinhos, amigos, a cidade. E que você teria a responsabilidade de salvar sua família e o futuro da humanidade. Difícil de acreditar, né? Pois foi exatamente assim que começou a jornada de Noé. Enquanto todos viviam suas rotinas, rindo e ignorando os alertas, ele passou ampulheta com areia pela metade 120 anos de construção da arca, enfrentando críticas, dúvidas e zombarias. E mesmo assim, ele não parou. Agora, para e pensa. Quantas vezes você já desistiu de um sonho só porque alguém disse que não valia a pena? Mas a verdade é que essa história vai muito além de uma grande embarcação flutuando durante nuvem de chuva, 40 dias e noites de chuva. É sobre fé que desafia a lógica, sobre a força de seguir em frente quando tudo conspira contra você. E é também sobre um recomeço, aquele tipo de segunda chance que a vida dá para quem não desiste. Quando a arca repousou no nascer do sol sobre montanhas Monte Ararat com 3.300 metros de altura, depois de enfrentar ondas, ventos e o silêncio ensurdecedor de um mundo submerso, Noé abriu a porta e sentiu a esperança renascer. E foi ali que o arco-íris apareceu no céu, não apenas como um espetáculo de cores, mas como um lembrete poderoso. Promessas feitas por Deus não se quebram. Agora, a pergunta que fica é: o que tudo isso tem a ver com você? Tudo. Porque, assim como Noé, você também enfrenta as suas tempestades. Também lida com vozes que duvidam, com medos que tentam te paralisar. A diferença é que, aqui e agora, você tem a chance de aprender com quem escolheu agir, mesmo quando ninguém mais acreditava. E se eu te dissesse que dentro dessa história existem lições que podem transformar a maneira como você encara seus próprios desafios? Está pronto para descobrir? Segura firme, porque essa jornada está só começando, e vai mexer com você mais do que imagina. Imagine acordar e perceber que o mundo ao seu redor mudou completamente. Foi assim que Noé se sentiu. Ele viu um mundo devastado, onde apenas ele e sua família restaram, rodeados por um silêncio ensurdecedor. A ideia de ser o último sobrevivente é algo que faz a gente refletir, não é? Você já se sentiu sozinho em alguma situação? Agora pense nisso em uma escala global. E para piorar, toda essa tragédia foi causada pela corrupção e maldade da humanidade, um lembrete de que nossas ações têm consequências. Aliás, vale lembrar que Noé suportou ampulheta com areia pela metade 120 anos de construção da arca, ouvindo zombarias, mas nunca desistiu. Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já quis largar algo só porque os outros não acreditavam em você? Noé, mesmo sendo ridicularizado, persistiu, mostrando uma determinação que hoje em dia é rara de ver. É como aquela pessoa que estuda há anos para passar em um concurso público enquanto todos duvidam dela, e quando consegue, cala a boca de geral. O que fez Noé seguir firme foi a certeza de que estava no caminho certo, um conselho valioso para qualquer um de nós. E cá entre nós, não é irônico que, em meio ao caos, ele encontrou paz na companhia da sua família. Isso mostra que, mesmo nos momentos mais sombrios, nossos laços mais próximos podem ser nossa maior força. E enquanto Noé lutava para sobreviver, um cenário ainda mais assustador estava prestes a acontecer. Quer saber o que foi? Aguenta aí, porque a história tá só começando. Agora, pense em um mundo onde a maldade estava em todos os cantos, e não é exagero. Pessoas egoístas, enganadoras e violentas dominavam a terra. Era uma verdadeira bagunça moral. E foi nesse cenário que Deus, profundamente entristecido, decidiu que algo drástico precisava ser feito. Imagina só, um reset no mundo inteiro. E a solução? Um dilúvio que duraria nuvem de chuva, 40 dias e noites de chuva ininterrupta. Dá até um frio na barriga pensar nisso, né? Toda essa destruição era um ato de justiça, não de raiva. Deus queria limpar a terra, mas, ao mesmo tempo,
dar à humanidade uma segunda chance através de Noé. Agora, vamos ser sinceros. Quem nunca quis apertar o botão de reiniciar quando as coisas saem do controle? A diferença é que, aqui, estamos falando da humanidade inteira. O fato de Noé e sua família terem sido escolhidos mostra o valor da retidão e da lealdade. Quantas vezes a gente se depara com situações em que seguir o caminho certo parece ser o mais difícil? Mas olha o exemplo de Noé. Ele seguiu firme, mesmo quando ninguém mais fazia o mesmo. Isso é inspirador. E enquanto a tempestade se preparava para cair, Deus entregava a Noé uma missão quase impossível: construir uma arca gigantesca para salvar a vida na terra. E, convenhamos, fazer isso numa época sem ferramentas modernas é algo de tirar o chapéu. Mas será que ele conseguiu dar conta? A próxima parte dessa história vai te surpreender. Agora, imagina receber a missão de construir uma embarcação gigantesca, do tamanho de um prédio de 30 andares, com capacidade para abrigar mais de 136 mil ovelhas. Isso mesmo. E detalhe: sem tecnologia moderna, sem ferramentas elétricas, só na força bruta e com a ajuda da família. Foi exatamente isso que Noé enfrentou. Enquanto batia os primeiros pregos, ou melhor, encaixava as madeiras, os vizinhos passavam, riam e zombavam. Quem acreditaria em um velho construindo uma arca no meio do nada? E mesmo assim, ele seguiu firme, guiado pela sua fé e pela certeza de que Deus tinha um plano. A determinação de Noé é aquele tipo de inspiração que a gente precisa para enfrentar os não vai dar certo da vida. Agora, vamos pensar juntos. Quantas vezes você já começou um projeto e alguém apareceu para desanimar? Noé passou ampulheta com areia pela metade 120 anos de construção da arca ouvindo piadinhas e críticas, mas sabe o que ele fez? Continuou. Porque, no final, quem ri por último ri melhor. E essa arca não era só um barquinho improvisado. Não. Ela tinha compartimentos planejados para os animais, provisões e até espaço para suportar o impacto do dilúvio. Era praticamente uma cidade flutuante. Se hoje alguém construísse algo assim, seria capa de revista. Mas a parte mais interessante é: enquanto a arca tomava forma, o céu começava a escurecer e a tensão aumentava. As nuvens se acumulavam, os ventos sopravam mais fortes. Algo grande estava por vir. E aí, meu amigo, a pergunta é: quando a primeira gota de chuva caiu, o que será que passou pela cabeça daquelas pessoas que riram de Noé? Quer descobrir? Segura aí que o melhor, ou o mais assustador, ainda está por vir. E então, o céu desabou. Primeiro, foram apenas algumas gotas, nada que chamasse tanta atenção. Mas em questão de horas, virou um verdadeiro temporal. Imagine chuvas torrenciais caindo sem parar, dia e noite. Por nuvem de chuva, 40 dias e noites de chuva. As pessoas que zombaram de Noé começaram a perceber que não era brincadeira. Era tarde demais. As águas subiram tão rápido que cobriram até as montanhas mais altas, incluindo o nascer do sol sobre montanhas Monte Ararat com 3.300 metros de altura. E enquanto a terra era engolida pela água, a arca flutuava, firme como um santuário em meio ao caos. Dá para imaginar o alívio de Noé ao ver sua família e aqueles milhares de animais seguros lá dentro? Agora, se coloca no lugar de quem estava do lado de fora. Quantas vezes ignoramos avisos achando que não vai dar em nada? Aquela velha história de deixar para depois o que poderia ser resolvido agora. Pois é, foi exatamente o que aconteceu com as pessoas daquela época. Noé avisou durante ampulheta com areia pela metade 120 anos de construção da arca, mas a maioria preferiu rir do que ouvir. O resultado? Um dilúvio que varreu tudo. E olha que interessante. Mesmo com a arca balançando, Noé manteve a calma. Sua fé era sua âncora. E enquanto o mundo lá fora se transformava em um imenso oceano, dentro da arca a vida seguia. Um verdadeiro zoológico flutuante com mais de 136 mil ovelhas e outros tantos animais. Imagine o som, o cheiro, e a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo. Era o caos lá fora, mas uma nova esperança começava a germinar. E é aí que a história ganha um novo fôlego. O que será que aconteceu quando as águas começaram a baixar?
Vem comigo que essa parte é cheia de surpresas. Depois de meses flutuando sobre um mar sem fim, imagina a expectativa de Noé e sua família para ver terra firme novamente. Cada dia era uma mistura de esperança e paciência. Eles não tinham previsão do tempo nem aplicativos para avisar quando a água recuaria. Só restava esperar. E foi nessa espera que Noé enviou uma pomba. Da primeira vez, ela voltou sem nada. Da segunda, 7 dias depois. Sim, foram pomba os 7 dias de espera entre o envio da pomba. Ela retornou com uma folha de oliveira no bico. Pensa no alívio. Era o sinal de que a terra estava voltando a respirar. A terceira tentativa, a pomba nem voltou. Sinal claro. O recomeço estava ali, ao alcance dos olhos. Agora, imagine viver tanto tempo dentro de uma arca, rodeado por mais de ovelhas, 136.000 ovelhas e outros animais. É bicho que não acaba mais. E no meio de tudo isso, ainda ter que administrar o medo, a incerteza e a saudade do que ficou para trás. Quantas vezes na vida a gente se sente assim, perdido em meio às tempestades dos nossos problemas, esperando um sinal de que as coisas vão melhorar. A história de Noé mostra que, mesmo após os dias mais escuros, a esperança sempre encontra um jeito de aparecer, às vezes na forma de uma pequena folha. E quando a arca finalmente repousou no nascer do sol sobre montanhas Monte Ararat com 3.300 metros de altura, era como se a vida dissesse: aqui está a sua nova chance. Dá até para imaginar Noé abrindo a porta e sentindo o cheiro da terra molhada pela primeira vez depois de tanto tempo. Mas apesar da alegria, havia um peso no ar. Um novo mundo estava diante deles, vazio e pronto para ser reescrito. E é justamente nessa nova etapa que algo extraordinário acontece. Uma promessa que atravessaria gerações. Quer saber qual foi? Segura aí, que essa história ainda tem um capítulo surpreendente. Após todo o caos e a devastação, chega aquele momento de respiro. Imagina só, Noé e sua família saem da arca, pisam no solo úmido, sentem a brisa fresca. E, de repente, o céu se enche de cores. Ali, diante deles, surge um arco-íris esplêndido, brilhando no horizonte. Era mais do que bonito, era simbólico. Deus estava fazendo uma promessa. Nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E aquele arco-íris passou a ser um lembrete eterno dessa aliança. Até hoje, quando a gente vê um no céu, não tem como não se encantar. É como se o universo nos desse um tapinha no ombro e dissesse: calma, vai ficar tudo bem. Agora, pensa, depois de tantos nuvens de chuva, 40 dias e noites de chuva e de ter passado mais de um ano confinado com mais de ovelhas, 136.000 ovelhas e outros animais, ouvir essa promessa deve ter sido um alívio imenso para Noé. E essa história nos faz refletir, né? Quantas vezes na vida a gente passa por tempestades e acha que elas nunca vão acabar. Mas, assim como o dilúvio teve fim, nossas dificuldades também têm prazo de validade. O segredo é aguentar firme e, quem sabe, até esperar por um arco-íris no final das nossas lutas. Mas, como a vida ensina, e a história de Noé não deixa mentir, o recomeço também traz desafios. Porque uma coisa é certa: reconstruir é sempre mais trabalhoso do que começar do zero. E adivinha? Foi exatamente isso que Noé e sua família enfrentaram. O mundo estava de volta. Mas e agora? Como repovoar a terra? Como evitar os erros do passado? A resposta vem com grandes desafios e lições que, olha só, ainda fazem muito sentido pra gente hoje em dia. Quer descobrir? Continua comigo, porque essa história ainda tem muito para ensinar. Recomeçar do zero nunca é fácil. Agora, imagina Noé e sua família diante de um mundo vazio, com o vento soprando entre árvores caídas e campos ainda se recuperando do dilúvio. A missão? Repovoar a terra, reconstruir uma nova sociedade, principalmente, não repetir os erros do passado. Parece simples? Nem tanto. Mesmo com toda a experiência e os sinais divinos, incluindo aquele arco-íris que ainda brilhava na memória, a humanidade, com o tempo, voltou a enfrentar seus dilemas. A história de Noé, aliás, nos lembra como é fácil cair nos mesmos padrões. Quantas vezes você já prometeu mudar e se pegou cometendo os mesmos deslizes?
Pois é, a humanidade também caiu nessa armadilha. Entre plantar novas culturas e estabelecer uma vida nova, Noé também enfrentou conflitos familiares. Quem nunca, né? Seu filho Cã, por exemplo, cometeu um erro grave, gerando consequências que se estenderiam por gerações. Isso mostra que, mesmo com todo o conhecimento e experiência, ninguém está imune a falhas, ainda mais em um ambiente onde recomeçar envolve tanto esforço. Pense, após ampulheta com areia pela metade 120 anos de construção da arca, passar pelo nuvem de chuva, dilúvio de 40 dias e noites de chuva e conviver com mais de ovelhas 136 mil ovelhas, Noé ainda tinha que lidar com desafios dentro da própria casa. Não é à toa que reconstruir um mundo requer mais do que força física. Exige sabedoria emocional e muita paciência. E enquanto as novas gerações cresciam e a civilização se espalhava, algo curioso começou a acontecer. Ao invés de aprender com o passado, as pessoas decidiram se unir em uma rebelião. Incrível, né? O ser humano tem esse jeito teimoso de testar limites. Mas o que foi que eles fizeram? Prepare-se, porque o próximo capítulo envolve um projeto ambicioso, um toque de orgulho e uma reviravolta que ninguém esperava. Quer saber mais? Segura a curiosidade que já te conto. E quando parecia que a humanidade finalmente tinha aprendido a lição, veio a Torre de Babel. Sim, depois de toda a reconstrução, do arco-íris da promessa divina e do esforço de Noé e sua família para repovoar a terra, os descendentes decidiram se unir para construir uma torre que chegasse até os céus. Parece loucura? Pode apostar. Eles queriam se tornar poderosos e independentes de Deus, como se pudessem tomar o controle do próprio destino sem prestar contas a ninguém. A intenção? Criar uma civilização unida sob um único governo e um único idioma. Mas espera aí, isso não lembra um pouco o que causou o dilúvio? O orgulho humano, mais uma vez, estava ultrapassando os limites. E foi aí que Deus interveio. Mas dessa vez, nada de nuvem de chuva 40 dias e noites de chuva, nem de uma nova arca gigantesca para salvar Noé e os animais, que, aliás, eram mais de ovelhas 136 mil ovelhas. Deus apenas confundiu as línguas. Simples, direto e genial. Imagine a cena. Um pedreiro pedindo um tijolo e, de repente, o ajudante só entendendo outra língua. O caos se instaurou, os trabalhadores não conseguiam mais se comunicar, e a construção parou. Sem uma linguagem comum, o grande projeto desmoronou antes mesmo de ser finalizado. Resultado? Cada grupo foi obrigado a seguir seu próprio caminho, espalhando-se pelo mundo. E aí, meu amigo, o plano divino se cumpriu. Deus havia ordenado que a humanidade se espalhasse e preenchesse a terra, mas os homens tentaram fazer do jeito deles. O que aconteceu? O inevitável: a dispersão forçada. Esse episódio nos ensina que, muitas vezes, tentamos controlar tudo, ignorando que há forças maiores regendo o destino. Mas calma, essa história ainda não acabou. Há algo muito mais profundo que precisamos entender. Se até agora aprendemos sobre fé, perseverança e consequências das escolhas erradas, o que Noé teria a nos dizer sobre o verdadeiro propósito da vida? Segura aí que vem a última e mais poderosa lição. Chegamos ao ponto mais valioso dessa história: a lição de fé e obediência. Noé não era apenas um construtor de arcas ou um sobrevivente do dilúvio. Ele era, acima de tudo, um homem de fé inabalável. Pense bem. Quantas pessoas teriam coragem de dedicar ampulheta com areia pela metade 120 anos de construção da arca enquanto todos ao redor zombavam? Quantos suportariam o isolamento em um barco lotado com mais de ovelhas 136 mil ovelhas e outros animais, durante nuvem de chuva 40 dias e noites de chuva, apenas confiando em uma promessa divina? Pois é, Noé não só ouviu a voz de Deus, como também agiu, e é aí que mora a grande diferença. Porque, vamos combinar, ouvir conselhos é fácil. Difícil mesmo é colocar em prática quando tudo e todos parecem contra. Agora, essa história serve para quê? Afinal, para mostrar que, em momentos de dúvida, às vezes a melhor escolha é confiar no processo. Quantas vezes você já se viu em uma situação em que o caminho certo parecia o mais difícil?
Noé seguiu firme, não porque fosse fácil, mas porque sabia que a obediência gera frutos. E, convenhamos, quantos de nós não precisamos dessa dose de perseverança no dia a dia? Seja em um projeto pessoal, nos estudos ou até em questões familiares, a história dele mostra que, no final das contas, é a consistência que diferencia quem desiste de quem alcança o objetivo. E a melhor parte: a promessa de Deus, aquele lindo arco-íris, não era só para Noé, mas para todas as gerações futuras. Isso inclui você. É um lembrete de que, apesar dos nossos tropeços, sempre existe uma segunda chance. Então, a pergunta que fica é: o que você tem feito com as oportunidades que a vida te dá? Porque, se a história de Noé nos ensina algo, é que quem planta com fé colhe resultados surpreendentes. E acredite, essa é uma lição que nunca sai de moda. Você chegou até aqui e conheceu a jornada de Noé, um homem comum que enfrentou o impossível com coragem e fé inabaláveis. E agora, eu te pergunto: o que mais te marcou nessa história? Foi a paciência durante a ampulheta com areia pela metade 120 anos de construção da arca enquanto era zombado? Ou a persistência em acreditar no invisível durante nuvem de chuva, 40 dias e noites de chuva? Quem sabe o recomeço emocionante no nascer do sol sobre montanhas Monte Ararat com 3.300 metros de altura, quando o arco-íris apareceu como símbolo de uma nova chance. Não importa qual parte mais te tocou, a verdade é que essa história é um espelho para a sua vida. Sim, a sua. Agora, pense nas tempestades que você tem enfrentado. Quantas vezes já se sentiu desanimado, como se a vida fosse um dilúvio sem fim? E quantas vezes deixou de construir sua própria arca por medo do que os outros iriam pensar? A história de Noé prova que as maiores vitórias vêm para quem persiste, mesmo quando o mundo inteiro duvida. Então, eu te desafio: qual é a sua arca? Qual é aquele projeto, sonho ou decisão que você tem adiado? A hora de agir é agora. Pare de esperar pelo momento perfeito, ele não existe. Se Noé tivesse esperado, teria perdido tudo. E você, vai esperar até quando? E aí, gostou do conteúdo? Quer continuar aprendendo lições que podem transformar sua forma de enxergar a vida? Então se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Aqui, toda semana você vai encontrar histórias inspiradoras, reflexões poderosas e dicas práticas para mudar sua realidade. E comenta aqui embaixo: qual foi a maior lição que você tirou da história de Noé? Sua resposta pode inspirar outras pessoas. Agora é com você. Vai seguir em frente ou continuar esperando a tempestade passar?